Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, bom dia, vocês estão bem? Eita, não dá para ver o sorriso de vocês, estão de máscara, né? É igual aquele negócio assim, estou sorrindo, mas estou de máscara, né? Graças a Deus. Queridos, essa é uma noite, uma manhã muito especial, não é noite ainda não, noite é só terça-feira. A gente começou a escutar a noite na terça, né? Estou confundindo aqui. Mas essa é uma manhã muito especial. Deus é bom, você está aqui e a palavra dele não volta vazia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo 8. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Ela é a verdade. Nessa manhã o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo de número 23, nós vamos encontrar aqui o texto que fala quando Jesus acalma uma tempestade. Aleluia. Eu estava meditando ontem, o Espírito Santo me fez lembrar algumas coisas interessantes, coisas que só Deus realmente pode nos fazer entender. Nós vamos ler acerca de alguns versículos que contam duas histórias distintas, em momentos de tempestade. Em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, nós encontramos o texto que está escrito assim, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Ou por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeiramente, nós entendemos que Jesus estava em um lugar e ele iria seguir para o outro lado. Nesse trajeto que ele fez de barco, desta vez ele estava com os discípulos no barco. A Bíblia diz que nesse trajeto Jesus estava dormindo. Se você ver a continuação do texto, você vai ver que a partir do versículo de número 28, Jesus chega à terra dos Gadarenos, a cidade de Gadá, ou de Gadara. A palavra Gadá ou Gadara tem a ver com criação de gado. Mas o interessante é que esse lugar era chamado também de aldeia dos Gerazenos, que eram pessoas que vinham da linhagem dos antigos gigantes. Agora, em Marcos capítulo 4, versículo de número 35, olha que coisa interessante. Vamos lá, vamos percorrer alguns versículos hoje, para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Capítulo 4 de Marcos, é o evangelho seguinte, logo após Mateus. Marcos capítulo 4, nós vamos ler agora o versículo 35. Olha só que coisa interessante. A história conta o mesmo fato de Jesus. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Note os detalhes. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Na popa, na ponta do barco, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram. Se os discípulos o acordaram, é porque realmente ele estava dormindo, né? A gente fala assim: não, acho que ele estava só com o olho fechado assim, ó.
Vamos ver o que vai dar esse negócio, né? Não, estava dormindo mesmo, né? Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. A palavra perecer significa morrer. O Senhor não se importa que morramos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como que ainda vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses dois textos de Mateus e Marcos nos relatam uma coisa interessante. Nos fala sobre o momento que Jesus estava com os discípulos no barco, onde ele estava no barco, Jesus, dormindo. Então isso foi a primeira situação onde eles se encontravam diante de uma tempestade e eles estavam no barco com Jesus. E nessa situação, Jesus os repreende pela falta de fé. E por que eles estavam com falta de fé? Porque eles deixaram com que o medo, o pânico entrassem em seus corações. Aonde o medo entra, a fé sai. É impossível alguém ter medo e fé ao mesmo tempo. Eu tenho muita fé, mas também tenho muito medo. Isso não existe. Ou você tem medo, ou você tem fé. Fé não é um sentimento, e medo também não. Medo não é simplesmente um sentimento. Eu costumo dizer que medo é uma ação espiritual, porque ela cria pânico e cria um monte de situações que inclusive geram até problemas de enfermidade e doença na vida das pessoas. Agora, o que eu estou tentando trazer para vocês é que Jesus passou por duas situações com tempestade, ou duas situações com barco. Nessa primeira, tanto em Mateus 8, 23, como Marcos capítulo 4, versículo 35, foi a primeira travessia que a Bíblia relata que Jesus estava com os discípulos no barco. Lucas também no capítulo de número 8, verso 22, também vai relatar acerca dessa situação. Mas o que frisa aqui é o medo que eles estavam, sendo que Jesus estava com eles. Se Jesus estava com eles, por que eles teriam que ter medo? Marcos ainda relata, eu gosto de Marcos muitas vezes, porque Marcos ele traz uma humanidade para Jesus que os outros evangelhos não trazem. Por que vocês estão tão medrosos? Até hoje vocês ainda não têm fé. Isso é, vocês não viram tantos milagres que eu fiz, vocês não viram tantas coisas que aconteceram junto comigo. Nós estamos tanto tempo andando juntos, coisas extraordinárias têm acontecido, e vocês ainda estão duvidando de quem eu sou. Porque a falta de fé nada mais é do que uma dúvida sobre quem Jesus é. Se a nossa fé ela está estabelecida com base na palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus, a falta de fé sempre será uma desconfiança do caráter de Jesus. Ou ele está conosco, ou ele não está conosco. Mas a Bíblia diz que ele está conosco. E se a Bíblia diz que ele está conosco, por que nós estamos com medo? Amém? Uma outra coisa interessante é que Marcos também ainda relata, logo no capítulo seguinte, que Jesus vai para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, e lá cura o endemoniado. Agora, em Mateus capítulo 14, vamos voltar a Mateus agora, Mateus capítulo 14, versículo de número 22, aleluia, Mateus 14, 22, já é o outro relato de Jesus e os discípulos do barco, só que agora é diferente. Veja comigo, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por que Jesus estava com as multidões? Porque estava naquele alvoroço todo da multiplicação dos pães e dos peixes. O povo não queria deixar Jesus embora. Não era porque Jesus era maravilhoso, é porque o povo falou assim: rapaz, encontrei alguém que multiplica pão e peixe. Então isso aqui eu não posso perder de vista não, porque aí multiplicar onde tiver, né? Tudo é interesse, viu, irmãos? Tudo é interesse.
Continuando o texto, verso 23: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você nota que na primeira situação que Jesus estava no barco, o vento também estava contrário? Você nota que também estava tendo ali uma certa tempestade, uma situação adversa? Só que Jesus estava no barco dos discípulos, mas dessa vez está tendo a mesma situação, mas Jesus não está dentro do barco. Duas situações recorrentes, onde envolve os discípulos, o barco e os ventos contrários. Não é a mesma situação, são duas situações distintas. Por quê? Porque uma Jesus estava dormindo no barco, e nessa outra agora Jesus não está no barco. Continuando o texto, versículo de número 25: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. Já estavam com medo dos ventos contrários, agora vê alguém vindo andando sobre as águas, ficaram desesperados. Ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomando de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: não, você não tem coragem de vir, não. Você é uma pessoa muito inconstante, eu acho que você não vai conseguir, é melhor ficar aí dentro. Não, ele disse: venha, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Eu estou andando sobre as águas, eu estou vendo Jesus. Versículo 30: reparando, porém, na força, escute isso, na força do vento, teve medo, porque o vento lhe era contrário, e começando a afundar, porque tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento, começou a gritar dizendo: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por quê? O que é a dúvida? É quando a gente tira os olhos de Jesus. O que é duvidar? É ter medo. E quando nós temos medo? É quando nós tiramos os olhos de Jesus. Versículo de número 32: subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, pela segunda vez, envolvendo o barco e tempestade, eu posso dizer: o Senhor é o Filho de Deus. No verso seguinte, nós vemos uma situação interessante, que diz que, versículo 34: estando já no outro lado, quer dizer, chegaram ao destino, chegaram à terra de Genezaré. Não é mais a terra de Gadara, é a terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e trouxeram todos os enfermos, e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nele ficaram curados. Esse texto se repete em Marcos capítulo 6, 45, e o evangelista João também relata em João capítulo 6, a partir do versículo 16. Mas a ideia aqui da mensagem é vocês entenderem que em duas situações distintas, Jesus está trabalhando com a fé dos discípulos.
Na primeira, Jesus estava no barco. Em todos os evangelhos, a situação de Jesus dormindo no barco acontece antes dele estar andando sobre as águas. Mas um fato interessante é que Mateus é o único evangelista que relata que Pedro também teve a ousadia de ir até Jesus. Os outros evangelistas não relataram, talvez porque eles não estavam todos naquele barco, porque nós vemos nos relatos que saíram outros barcos também junto com aquele barco. Então possivelmente os discípulos estavam em outros barcos, separados, os 12, talvez os 12 não estavam no mesmo barco. Mas Mateus relata essa questão da tempestade, Jesus andando sobre as águas, mas Pedro tem a ousadia e coragem de dizer: se é o Senhor, eu também quero andar sobre as águas, eu quero ir até onde o Senhor está. Mateus relatou isso, foi o único que relatou. A Bíblia diz que Pedro foi até ele. Mas você nota que uma coisa interessante, que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. O que é aparentemente, as pessoas pensam, mas é impossível andar sobre as águas. De fato é impossível. Mas se você entender que de fato o Pedro não estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra de Jesus que disse: venha! O que sustentava os pés de Pedro em cima das águas não é porque a água ficou gelada, congelante, virou pedra de gelo. Era a palavra de Jesus que respaldava o que ele estava fazendo. Uau! Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e ele me disse: olha esses dois contextos. O primeiro, Jesus estava no barco, e Jesus estava ensinando para ele: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? E a forma como Jesus lidou da primeira vez foi dando ordem para que a tempestade, que o vento contrário cessasse. E você vê que nos dois percursos, tanto a primeira viagem de barco que Jesus estava, quanto a segunda que Jesus não estava, eles estavam indo para um lugar onde supostamente iria acontecer um grande avivamento, uma mudança. Na primeira viagem de barco, eles estavam indo para um lugar, como eu disse, que é o chamado de povoado dos Gerazenos, ou cidade de Gadá, os Gadarenos também, lugar de criação de gado. E foi lá que Jesus encontrou um homem possesso. Outro evangelista relata que eram mais de um, eram dois, mas pessoas possessas de legião de demônios. Não era um demônio, era uma legião. E uma legião, irmãos, é muito demônio. Eu me lembro uma vez que eu estava terminando um culto lá em Águas Vivas. Estava terminando um culto. Aí de repente chegou um carro com a música do louvor alto. Ainda bem que estava terminando, você trabalhava o culto, né? E parou na porta da igreja e mandaram chamar o pastor. Aí eu corri lá e fui lá. Eu falei: sim, sim, aquela música é alto no carro. Pastor, ajuda nós, ajuda nós. O que foi? Não, porque o nosso cunhado aqui ficou possesso de demônio dentro do carro e queria bater em todo mundo. Eu falei: meu Deus, mas vocês estão vindo de onde? Nós estamos vindo lá da Samambaia. Eu falei: lá da Samambaia, aqui para Carlinhos. Nós estamos procurando uma igreja, não encontramos uma igreja meio aberta. Nós só conseguimos ver a sua igreja aberta. Eu falei: meu Deus, mas vocês encontraram tanta igreja que tem nessa pista, mas não vimos nenhuma, só a sua. Quando a gente viu, a gente já parou aqui. Eu botei até o louvor alto aqui para ver se melhorava, mas não tem como. Nós amarramos ele todo com o cinto do carro, porque ele estava querendo bater e quebrar tudo. Eu falei: gente, ele tá bom, traz ele aqui. Aí colocaram ele na cadeira, e ele lá com aquelas coisas lá, que, né? Igual você vê aí em alguns canais de televisão, né? Aquele negócio tudo. Aí na hora que eu fui orar e expulsar aquele demônio, o Espírito Santo falou comigo assim: não é um demônio, é uma legião. Aí eu parei para ouvir o Espírito Santo. Enquanto isso, tinha os irmãos lá, os obreiros. Aí deixa eu expulsar, pastor, deixa eu expulsar. Em nome de Jesus, sai. E não saía. Aí veio outro: pastor, deixa eu também. Em nome de Jesus, sai. Pastor, está alguma coisa errada, não está saindo não. Falei: calma. Aí eu: legião, em nome de Jesus, sai. Ele me voltou assim, falou: onde é que eu estou? Você está em Agualindas. Mas eu estava lá no boteco da Samambaia bebendo, o que eu vou fazer em Agualindas? Rapaz, você passou mal e começou a espumar e começou a debater, jogou você dentro do carro e foi aquela
1h40 na igreja do pastor. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Quando você senta aqui, você está se debatendo tudo, estava até machucando sua esposa, meu Deus. E na hora veio aquele discernimento. Os irmãos lá até queriam ser igual os discípulos de Jesus. Aí deixa eu. Em nome de Jesus, sai daqui, não saiu. Mas quando eu falei legião, porque não era um, não era dois, era muitos. E foi interessante que eu fiquei pensando sobre isso. Como que eles não encontraram na igreja aberta? Vieram de Samambaia aqui. E a experiência que eu tive naquele dia me fortaleceu o entendimento sobre lidar com situações de processo de libertação, entendendo o que está acontecendo. Expulsa um, mas tem um monte lá dentro. Legião. E Jesus teve uma situação como essa. E eu fiquei tentando entender o contexto daquele povo lá dos Gadarenos ou Gerazenos, e eu descobri que eles eram da linhagem dos gigantes. Dos gigantes antigos, sabe, nas histórias do Antigo Testamento. Possivelmente da mesma linhagem dos gigantes que estavam ocupando a terra prometida quando os filhos de Israel foram ocupá-las. Pessoas que não tinham Deus, temor nenhum, e viviam debaixo de uma grande opressão maligna, onde o inimigo imperava naquele lugar, naquela aldeia. Os demônios ficaram desesperados. Jesus, manda-nos para os porcos, por favor. Se for para nos expulsar, que seja para os porcos. Jesus, tudo bem, vai para os porcos. A Bíblia diz que os porcos ficaram endemoniados, irmãos. Correram tudo, uma ribanceira abaixo. Caíram lá num rio, num lago. E eu fiquei meditando. Eu falei, peraí, onde é que eles caíram? Onde é que esses porcos caíram? Caíram no lago. E esse lago pertencia à localidade de Genezaré, que era a mesma localidade que Jesus foi pela segunda vez de barco, mas não dentro do barco, mas andando sobre as águas. Agora eu começo a refletir e entender que da primeira vez Jesus ia para aquela cidade, para aquela localidade lá dos Gadarenos, e tinha uma legião de demônios. Aí você vê os ventos contrários tentando impedir a chegada de Jesus e os discípulos naquele lugar. Agora, pela segunda vez, os discípulos vão no barco para Genezaré, que era uma localidade que ficava muito próximo, menos de 10 quilômetros de onde estavam as aldeias dos Gadarenos. E pela segunda vez, ventos contrários se levantaram para impedir que o barco chegasse até o outro lado. Da primeira vez, na aldeia dos Gadarenos, era uma legião de demônios que foram expulsas. Mas na segunda vez, muitas pessoas estavam doentes e enfermas. E como da primeira vez eles ouviram falar que um tal de Jesus tirou os demônios daquele povo e expulsou para os porcos, a boa fama de Jesus já percorria, inclusive em Genezaré. E quando Jesus chegou lá, todas aquelas pessoas daquela cidade que estavam doentes e enfermas foram completamente curadas. Eu fiquei pensando, aquele lugar era carregado. Da primeira vez Jesus expulsou o demônio dos porcos, caiu nas águas que faziam parte de Genezaré, que foi o segundo lugar que Jesus foi. Mas a parte principal que o Espírito Santo falou comigo ontem foi oposição. Os discípulos estavam no barco. Pedro e os outros discípulos eram acostumados, eram pescadores, mas aqueles ventos estavam muito fortes. Eles não estavam acostumados com aquele tipo de tempestade, com aqueles ventos contrários. Por quê? Porque não era normal. Não era uma coisa normal. Aconteceu 2 vezes. Não era normal. Não era um vento qualquer. Não era algo que foi produzido
produzido simplesmente pela natureza. Nós começamos a identificar pelo contexto que aqueles ventos contrários foram colocados de maneira proposital pelo próprio inimigo. Ah, pastor, então você quer dizer que o diabo tem até, inclusive, autoridade sobre ventos, sobre tempestades? Sim. Por que ele tem? Bem, primeiro porque em João capítulo 14, versículo 30, Jesus chama ele de príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo chama ele de Deus desse século. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João diz que o mundo inteiro, isso é, o mundo inteiro, pertence ao maligno. Em Lucas, no capítulo de número 4, verso 6, quando Satanás está tentando Jesus e oferece os reinos desse mundo a Jesus, disse: eu posso te oferecer todos esses reinos. Por quê? Porque é meu, a mim me foi dado. Então o diabo tem poder de domínio e governo neste mundo. Poder esse que pertencia a Adão e Eva, mas pela desobediência deles, ao se sujeitarem à voz da serpente e comerem do fruto que não deveriam comer, eles entregaram a autoridade de governo, que a palavra domínio é autoridade para governo, entregaram a autoridade de governar a terra para a mão da serpente, Satanás. Pastor, e como é que você sabe que Adão tinha essa autoridade? Porque Salmo capítulo 115, versículo 16 diz que Deus é o Deus dos céus, mas a terra entregou os filhos dos homens. Então o governo sobre a terra, a autoridade de governo sobre a terra estava nas mãos de Adão e Eva, e eles entregaram para Satanás. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer para vocês que uma das maiores mentiras que foram colocadas no meio religioso é dizer uma palavra que aparentemente soa como toda espiritualidade que a gente imagina, dizendo: Deus está no controle de todas as coisas. E é até bonito dizer isso, e de alguma forma isso transparece uma certa verdade. Mas trazendo para o contexto que nós estamos trabalhando, nós entendemos que o governo deste mundo não está nas mãos de Deus. Porque se estivesse, não estaria o caos que está. Se nós estamos de fato sendo coniventes com uma terminologia que diz que Deus governa, porque a palavra soberania tem a ver com governo. Se Deus governa este mundo, então Deus perdeu o controle deste mundo. Mas para não dizer isso, é mais fácil dizer que Deus está sendo conivente com todas as coisas ruins que acontecem neste mundo. É mais fácil dizer que a epidemia e esse vírus foi colocado pelo próprio Deus, ou pela permissão de Deus. Mas eu te digo uma coisa: se Deus está sendo conivente com o mal e está permitindo a ação maligna desse vírus ceifar tantas pessoas que amamos, então me fale uma coisa: tem algo errado. Se Deus está conivente com tudo isso, irmãos, me perdoe, mas o diabo é desnecessário em toda essa história. Não, pastor, que isso? O diabo, ele nada mais é do que, como o famoso teólogo diz, um servo de Deus, um cachorro nas mãos de Deus, para cumprir o seu propósito. Irmãos, me perdoa, mas Deus não pode ser conivente com o mal. Aonde há luz, as trevas não podem estar misturadas com luz. Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Se não habita treva nenhuma, é sinal que Deus não pode fazer parceria com o diabo para colocar de fato ele como vilão, e Deus de trás dos bastidores sendo conivente com tudo errado que está acontecendo. Não importa que tipo de teologia você tenha estudado, mas não venha querer dizer que o meu pai é conivente com esse mal, porque não é. E é isso que tem roubado a nossa
nossa fé, é isso que tem roubado a nossa autoridade, é isso que tem tirado de nós a posição que nós jamais deveríamos ter saído, que é a posição de filhos com autoridade. Porque se a gente é conivente com tudo aquilo que é ruim, quando os ventos estiverem contrários, é permissão de Deus. Está lá os discípulos no barco na primeira viagem. Jesus, tem alguma coisa errada. O Senhor mandou a gente ir para o outro lado, mas Deus permitiu um vento contrário aqui. Como é que a gente faz? Se a gente falar alguma coisa que não está contra Deus, não? Peraí, Jesus, você vai dar. Jesus, o que você está fazendo? Você está dando uma ordem contra os ventos contrários? Jesus, você está contra Deus! Porque é tudo permissão de Deus, esse vento é permissão de Deus. Se Deus quer que a gente afunde, a gente vai afundar. Se Deus quer que entre água no barco, vai entrar. Se Deus quer que a gente morra, vai morrer. Porque a glória seja dada a Deus. Ele é soberano. Ele está no controle de tudo, Senhor. Como é que o Senhor ousa lutar contra os ventos? Como é que o Senhor ousa usar a sua autoridade contra essa tempestade? A natureza, tudo está na mão de Deus. Isso não pode acontecer, Jesus. O Senhor está se encontrando contra Deus. Será que é isso mesmo que aconteceu? Será que a gente não é suficientemente inteligente para saber que aqueles ventos contrários na primeira e na segunda viagem foram produzidos pelo diabo? Será que não existe respaldo bíblico suficiente para saber que quem governa este mundo é Satanás? Irmão, só pelo texto de 1 João capítulo 5, versículo 19, dizendo que o mundo inteiro pertence ao maligno, já era suficientemente a gente entender que de fato existem ventos contrários contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra as nossas finanças, e nós estamos achando que é permissão de Deus. Eita! Se Deus quiser, Ele manda os ventos. Se Ele não quiser, Ele deixa do jeito que está, porque Deus é soberano. E você esperando os ventos parar. Uma hora passa. Deixa o vento. Não tem problema não. Uma hora passa. Mas a Bíblia não está nos ensinando a deixar o vento passar. A Bíblia não está nos ensinando a ser conivente com ventos contrários. A Bíblia está nos ensinando a se posicionar como filho de Deus e dizer: aquieta-te, emudece, para agora em nome de Jesus. Pastor, mas eu não sou Jesus. Mas você é filho de Deus e tem autoridade no nome dele. Aleluia. Opa. Você está diante de uma situação que os ventos têm soprado de maneira contrária a você. E você acha que esse é o único obstáculo, impedimento e oposição que está vindo sobre a sua vida? Não. Mas tem algo antecedendo através desses ventos contrários, porque de alguma forma o inimigo não quer que você chegue do outro lado. Por quê? Porque do outro lado tem algo muito grande para acontecer. Se você não entender isso, eu vou repetir, porque eu acho que eu estou falando muito rápido. Eu falo mesmo, você me perdoe em nome de Jesus. Do outro lado tem algo muito grande para acontecer. E os ventos que estão soprando contra você, antes de chegar do outro lado, é para impedir você de não chegar do outro lado. Sabe, eu fico tentando pensar e meditar em qual era a conversa que aqueles discípulos estavam tendo dentro do barco. Rapaz, eu sou pescador tem muito tempo, esse vento aqui é esquisito, vamos voltar para trás. Não adianta a gente prosseguir não, se o negócio está assim já no meio do caminho, imagina lá na frente, vamos voltar. O negócio está complicado. Imagina a primeira viagem, mas aqui sua frente Jesus dormindo. Como é que uma pessoa tem capacidade de dormir numa tempestade dessa? Como é que uma pessoa tem capacidade de dormir? Eu acredito que Jesus não roncava não. Mas sabe, ele dormindo. E o barco? Ele disse que entrava água. Se entrava água porque o barco estava balançando. E Jesus lá. No meio da tempestade. Agora, de uma outra forma, uma outra experiência, Jesus não estava mais no barco, mas o ensinamento era o mesmo. Qual era o ensinamento? Não tenha medo, tenha fé. Mas Jesus não está no barco.
mas ele está indo em direção a ele. A grande questão é essa. Oh, Pai, te amamos, te amamos, te amamos. Ele pode até não estar lá, mas ele está sobre a situação, sobre a circunstância, sobre a tempestade, sobre os ventos fortes, sobre as águas. Está agitado, Jesus lá caminhando. Ai, meu Deus, é fantasma! É não, bobo, sou eu. Ah, é o Senhor. O Senhor está onde? Andando sobre as águas. Andando sobre. Pedro, ai, eu também quero, como é que é? Senhor, posso ir aí. Pedro sempre foi supletão assim mesmo, né? Ele tem um temperamento muito. Eu quero, pode vir, vem. Ele todo alegre lá. Olha, tem piso durinho. E foi andando. Aí não. Tirou os olhos de Jesus. Enquanto ele estava com a palavra, venha na cabeça. Venha. Tirou os olhos de Jesus, porque deu ouvido a uma outra voz. Sabe que a batalha sempre é por aquilo que você ouve? Desde o Éden. Deus disse: não coma do fruto daquela árvore no meio do jardim. Aí a mulher chega, aí Adão está trabalhando, vou pegar umas frutinhas aqui hoje. O que eu pego hoje? Maçã, tangerina. Mas que árvore bonita é aquela ali? Aquela árvore está no meio do jardim. Mas tem duas. Qual que será que é proibido aqui? Aí a serpente: oi, você vem sempre por aqui? Não, primeira vez. Hoje Adão não vem comigo. Está trabalhando. Pois é, então, vai comer desse fruto? Não, esse aqui é o melhor que tem. De todos aqui, esse aqui é o melhor. Não, mas Deus falou que tem uma árvore aqui que não pode comer, não. Pode sim, de problema não. Mas Adão me falou para não comer. Para com isso, olha, fruto bonito, Deus vai fazer mal para quem? Come logo. Induziu ali, né? A mulher foi lá, viu aquele fruto bonito, comeu, levou para Adão. Adão, aqui o fruto que eu peguei lá. Sabe aquele fruto que eu não podia comer? Eu comi. Uai, deu problema não? Deu não. Aí, então dá que eu estou com fome. Trabalhei o dia inteiro. Foi lá e comeu. Não tem problema não. A serpente falou que não tem problema não. Eu fico tentando entender. Será que era normal a serpente falar naquela época? Porque tu está assim, né? Perto do diabo. De repente aparece uma serpente. Oi, vem ser por aqui. Você fala: meu Deus do céu, até a serpente fala aqui. Mas por que você não assustou? Eva não se assustou com a serpente falando? Por que Eva não correu para Adão? Adão, um bicho aqui fala a nossa língua. Né? Caso você pensar. A Bíblia não fala, não vamos forçar o texto. Mas é interessante. Mas a grande questão é que sempre, de tempos em tempos, circunstâncias, situações, não importa o que seja, sempre vão existir outras vozes. Naquele momento, Pedro simplesmente deu ouvido à voz da tempestade dos ventos contrários. A Bíblia diz que ele afundou. Tem muita gente afundando aí, gente. Seja em dívida, em finanças, na saúde, em tantas situações, não sabe por quê. Porque tem dado ouvido a outras vozes. Deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que é prudente, saudável e necessário você acompanhar todos os jornais que têm sido veiculados nesses últimos dias? Você acredita que toda mídia paga ela é realmente verdade? Não, mas passou na televisão. E? Não, mas passou no Jornal Nacional. E? Foi o William Bonner que falou. E? Você quer dizer que é verdade? Tudo ali você acha que é verdade? Nós temos facilidade de acreditar em tudo, mesmo naquilo que Deus disse.
Você já viu alguém assistir esses noticiários, essas informações todas, e sair rindo, achando graça e com muita fé em Deus? Oh, aleluia, esse jornal edificou toda a minha fé, nossa. Vou até orar depois desse jornal. Nem vou assistir a novela, vou orar agora. É muito sério isso, irmãos. A tendência natural é ouvir o natural. Mas para quem nasceu de novo, para quem tem o Espírito Santo, para quem conhece Jesus, o jornal da Globo, o jornal da Band, do SBT, da Record, e vai indo, e fica acompanhando, mais leite fechou, hospital, leite, não sei o que. Isso vai mexendo com o seu emocional, vai mexendo com o seu espiritual, vai mexendo com tudo na sua vida. Essa pandemia não tem atingido somente a vida, a saúde física das pessoas, não. Tem atingido a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde espiritual, atingindo tudo. Ah, não vou no culto não, porque misericórdia, está faltando leite, por que eu vou no culto? Mas você vai no mercado, você vai na padaria, que é muito mais arriscado. O que nós estamos fazendo com a nossa fé em Deus? Estamos dando ouvido à voz do medo. O medo cria insegurança, o medo cria ansiedade, o medo cria preocupação, o medo cria pânico. Nunca foi tão importante como vai ser nesse tempo pós-pandemia, profissionais de saúde mental. Eu digo uma coisa para vocês: mais importante do que nós cuidarmos da nossa saúde física é nós cuidarmos da nossa saúde emocional. Porque de todos os casos que eu tenho acompanhado nesse último ano, de março para cá, do ano passado para cá, quando iniciou essa pandemia, eu tenho visto que as emoções têm sido um fator determinante para que a maioria das pessoas tenha dificuldade de se recuperar desse vírus maligno. Porque quando esse vírus vem, não encontra somente uma falta de imunidade no seu físico, encontra uma falta de imunidade no seu emocional. Porque encontra uma pessoa com seu emocional desestruturado, encontra uma pessoa com falta de perdão, com ressentimento, com mágoa, carregando uma situação alarmante, principalmente as que foram desenvolvidas na época da pandemia, porque afinal de contas tinha que todo mundo ficar dentro de casa, e aqueles que os pais não se viam durante a semana, agora são obrigados a se ver de 5 em 5 segundos. Isso gerou muito problema, criando muita desestabilidade emocional na vida das pessoas. Então esse vírus é tão maligno, que toda a pandemia que foi criada por causa dele facilitou a desestabilização emocional das pessoas, para que, se não fosse por causa da falta de vitamina no corpo, ou dos nutrientes necessários para uma boa alimentação, pegaria as pessoas por causa do emocional totalmente fragilizado, cheio de ressentimento, mágoa, culpa, medo, insegurança, ansiedade e preocupação. Você está vendo como isso é sério? E tudo que a gente faz é ir na onda do que está sendo veiculado nas mídias de comunicação. Por que as pessoas não têm interesse de pesquisar e entender tudo isso? De buscar informação. De buscar entender como se posicionar diante de ventos contrários. Porque a grande chave de tudo isso é como nós estamos nos posicionando. Porque agora, irmãos, essa pandemia, esse
terrível, e amanhã vai ser o quê? De tantos e tantos tempos, sempre vem situações, sempre vem vírus, bactéria, pandemia, isso e aquilo, sempre aconteceu, não é novo. Eu sei que o mundo não vai saber lidar com isso, mas nós que somos filhos de Deus, como nós estamos lidando com isso? É como o mundo está lidando, ou como a gente acha que deve ser feito? Não estou dizendo que a nossa saúde ou a nossa vida não deva ser levada em consideração diante dessa realidade. Eu estou dizendo que o nosso posicionamento tem sido falho diante dessa situação. Principalmente porque nós estamos deixando com que o medo que há no mundo entre nos nossos corações. E por que a situação do medo é tão séria, pastor? Porque quando o medo entra, a fé sai. E se a fé sai, se não há fé, Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o medo chega, não é a Deus que nós estamos agradando. Eu começando a meditar sobre a primeira viagem de Jesus no barco e pensando, cidade de Gadara, Gerazenos, vieram da linhagem dos gigantes, que inclusive eram os que estavam na terra prometida. Olha que coisa interessante. Deus tira o povo do Egito, ao qual eles estavam sendo escravos durante 430 anos, liberta eles e fala que durante 40 dias eles percorreriam o caminho até chegar à terra prometida. O que não durou 40 dias, durou 40 anos, porque o número 40 significa tempo limite. Mas por que se estendeu de 40 dias para 40 anos? Porque durante aquele tempo de 40 dias, era o tempo que Deus queria que o povo entendesse e aprendesse a confiar nele. Mas 40 dias foi insuficiente, porque ao contrário do que o povo deveria confiar em Deus, o povo estava completamente revoltado, murmurando e reclamando, porque não estavam satisfeitos com o cuidado que Deus estava tendo com eles. A falta de entendimento das coisas faz a gente até cantar músicas relacionadas a um deserto que é difícil. Quantas vezes a gente fala assim: como é que você está, irmão? Ih, rapaz, estou no deserto. No deserto? É difícil demais. Você acha o deserto difícil? Você acha que o tempo que o povo de Israel esteve no deserto, que foi 40 anos, foi um tempo difícil? A única dificuldade que eles tiveram no deserto era quando eles estavam de fato murmurando contra Deus, porque do contrário, eles tinham alimento todos os dias. Irmãos, não faltava maná. O pão deles era diário. E sabe o que eles tinham que fazer para receber aquele pão? Nada. A única coisa que eles deviam fazer era agradecer. Mas murmuravam. Só pão. No deserto. Queria que tivesse o que? Feijoada? Falei feijoada, né? Ô, rapaz, feijoada. Não falou de pastor, vou te levar para comer feijoada. Ô, Jesus. O povo estava reclamando tanto de graça. Aí Deus manda o quê? Codornizes, carne para o povo. Deu uma melhorada, né? Mas só pão e carne. E água? Irmãos, é interessante que Êxodo capítulo de número 12 fala que em menos de 3 dias que o povo saiu do Egito em direção à terra prometida no deserto, eles levaram o estoque para ficarem 40 dias com tudo suprido. 40 dias eles tinham estoque para ficar no deserto. Em 3 dias, você notou que aqui não tem nenhuma distribuidora de bebida no deserto? Sim. Você já viu algum galão de água perdido aí? Não. Tem água aqui não, meu filho, deserto. Você viu que a única porção de água que nós encontramos no 3º dia é água amarga? É verdade, né, rapaz? Sim, rapaz, te conto mais. Água amarga, a gente fica doente. Fica doente? Fica. E outra coisa,
Sei não, viu? Estou achando que Deus vê que esse negócio de vou libertar vocês, levar para a terra prometida, quer matar a gente aqui no deserto. Será? Vai ver depois. O povo estava desconfiado de Deus. Deus libertou eles da escravidão. E chegou o momento que eles queriam voltar. E é isso que me revolta, porque tem uma parte do texto que diz assim: lá tinha cebola, lá no Egito. Por isso que eu gosto de cebola. Lá tinha cebola, estava comendo pão, carne, tinha tudo. Deus estava dando tudo para eles. 40 dias depois do estoque acabar, Deus providenciou tudo o que eles precisavam para sustentar eles durante 40 anos. E as roupas, pastor, não se desgastava, crescia nos pés. A havaiana não arrebentava, era um milagre. Durava muito tempo. Deu tudo certo. Quando eles estão preparados para entrar na terra prometida, depois de tanta coisa, de tanto erro, de tanto problema, quando estão preparados, Moisés separa uma equipe de 12 homens, um representando cada tribo, vai para a terra prometida. Chega lá, eles trazem aquele estoque de uva, aquelas coisas mais bonitas. Rapaz, e a terra como é que é? Rapaz, a terra é boa demais. Tem tudo, ó, tudo aquilo aqui que a gente estava conversando aqui, negócio de fruta. Rapaz, é isso mesmo, tem tudo, lá tem tudo. O negócio lá é bom demais, terra boa para plantio, o negócio lá é extraordinário. Então vamos conquistar a terra. Mas tem um detalhe: tem gigante. Mas espera aí. Deus falou que a terra era boa, mano, leite e mel e tudo. Sim, essa parte é verdadeira. Mas assim, se Deus falou, não, mas Deus não citou nada de gigante. Essa parte ele não mentiu, não sei porquê, mas ele não mentiu. Rapaz, não sei não, acho que Deus está querendo fazer uma pegadinha para a gente, viu? A terra é boa, vai lá, né? Passa doce na nossa boca. Quando a gente pensa em conquistar a terra, tem gigante. Você sabe o que é interessante, irmãos? É porque Números capítulo 13, versículo 33 fala que aquele povo se viu como se fosse gafanhotos na frente dos gigantes. Rapaz, aquele não é só gafanhoto. Ele não precisa nem fazer nada, só fazer assim, ó, ele se beija na gente, pronto, acabou. A questão, é isso que o povo estava conversando entre si. É melhor morrer no deserto do que morrer na mão dos gigantes. Números capítulo 14 fala que dois daqueles 12 homens que foram à terra prometida ver a terra e ver que realmente era a terra que Deus tinha prometido, disseram para o povo: deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês viram que a terra é tudo aquilo que Deus falou? Sim, realmente é tudo aquilo que Deus falou. Mana, leite, mel, sim. Tem fruta, não tem? Boa para plantio? Sim. Então, se Deus falou que essa terra é nossa. Não há gigante, nem jebuseu, nem fariseu, nem o que for de seu, nem nada vai impedir a gente de conquistar essa terra, porque foi Deus que falou. Você vê que o tempo que o povo ficou no deserto era para aprender a confiar naquilo que Deus falava, trabalhando eles para entrar num lugar que era dado para eles como herança. Só que mais uma vez eles não se atentaram à voz de Deus, eles se atentaram às circunstâncias, olharam para a incapacidade deles de tentar vencer pela força do braço deles os gigantes que estavam ali. Mas Deus nunca te pediu para vencer nenhuma batalha na força do teu braço, querido. Deus nunca disse que você vai lutar as situações da sua vida sozinho, sozinha. Tudo que Deus quer é que você aprenda a confiar naquilo que Ele fala, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Não importa se os ventos estejam contrários, não importa se o inimigo está usando os ventos, as circunstâncias, a mídia, toda a comunicação desse mundo para tentar impedir você de passar para o outro lado. Aquele que te prometeu é fiel, as coisas vão acontecer sim. Não importa se a pandemia, se o lockdown, se o toque de recolher está sendo impedimento e o vento contrário para a tua vida. Faça do que a tua palavra, que a palavra de Deus prospere na sua vida. Eu não sei como foi a sua atitude em 2020. Eu não fico em casa. Aí chegou um tempo que a situação começou a apertar. E você, opa, peraí, eu gosto de ficar em casa todo dia, toda hora, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não dá não. E só se sujeitando a tudo e pronto, e acabou.
e tendo uma atitude passiva em meio a uma circunstância adversa, um vento contrário. Eu não sou contra os protestos que são feitos pelos trabalhadores, não, irmãos, não sou mesmo. Não sou mesmo. Eu digo para vocês uma coisa: o maior inimigo que nós estamos enfrentando não é o vírus, não é. É a mentira da ideologia que está sendo colocada nas mídias de comunicação. É a disputa política desse país. E a gente não consegue enxergar isso, porque os nossos olhos continuam presos às realidades comuns da vida. A irmã estava falando hoje dos outdoors que estão sendo colocados na cidade, de pessoas mortas, para colocar medo e pânico na nossa vida. Você fica vendo um outdoor daquele, como é que você fica depois? Alimentando medo, insegurança e sendo conivente com as informações malignas deste mundo. Não estou dizendo que nós não temos que ser prudentes e cuidadosos e zelosos com a nossa saúde, porque não precisa de pandemia para nos avisar a cuidar da nossa saúde, mas nós precisamos nos posicionar e dizer para esses ventos contrários que chegou o tempo de cessar. Chega, nós não vamos mais ser passivos. Quem vai resolver a situação desse país não é a política. Quem vai resolver a situação desse país não é o governador, não é o presidente. Quem tem que resolver a situação desse país é uma igreja que se levanta a hora e se posiciona. Se os outros não querem fazer, não importa. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Sabe que tem mais de 3 pessoas aqui hoje? Sabe que no final deste culto nós vamos orar? Você sabe que Deus é poderoso para fazer, porque tem mais de 3 pessoas que estão concordando que o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, pode mudar o curso dessa nação. Sabe porque as pessoas têm que ser beneficiadas por causa da sua fé? É verdade. Porque enquanto elas estão em pânico, com medo de sair de casa para tudo, nós estamos aqui como soldados, como valentes, para dizer: basta, chega, 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 chega. Chega, irmãos. Não vamos ser coniventes com ventos contrários. Não vamos. Primeiro, porque nós identificamos que não é algo natural, é espiritual. Segundo, porque tem uma coisa muito grande para acontecer do outro lado. Você crê nisso? Então vamos colocar de pé em nome de Jesus. Talvez você fale assim: pastor, mas tem gigante, irmãos. Não importa os gigantes que têm se levantado contra a sua vida nesse tempo. Eu vou te dar uma palavra que diz que maior é aquele que está em você. Sabe qual é o maior gigante que existe? É aquele que habita dentro de você. É o maior de todos. Chama-se Deus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Podemos sim mudar situações com a nossa fé. Sim, podemos. É fortalecendo a nossa fé, sim, que nós vamos criar mais resistência e imunidade no nosso corpo. Sim. 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 Não importa qual seja o cenário dos ventos contrários aí fora, eu continuo declarando que esse ano vai ser o maior ano da sua vida. Eu continuo declarando que você vai prosperar como nunca. Quero que você levante suas mãos. Não somos coniventes, nem somos uma igreja passiva. Nós temos uma voz. A voz que Josué e Caleb tiveram, dizendo: vamos sim herdar essa terra, porque foi Deus que prometeu. Vamos sim tomar posse, porque
porque foi Deus que prometeu. Vamos sim confiar na palavra de Deus, porque foi Deus que falou, e tudo que Ele fala não volta vazio. Pode vir vento contrário, pode vir gigante, pode vir impedimento, pode vir oposição, nada vai nos impedir de chegar do outro lado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não, isso não diz respeito ao céu, isso diz respeito a coisas que você ainda não entendeu, que estão prestes a acontecer na tua vida, ainda nessa terra. Levante bem alto as suas mãos. Dois ou três reunidos. Sabe, não importa como tem que acontecer, não importa, nem precisa de explicação, mas aonde as portas estavam fechadas vão começar a se abrir hoje. Não queira buscar lógica nas coisas, não queira buscar, mas como assim? Como isso aconteceu? Qual a explicação mais clara sobre isso? Não busque explicação, simplesmente creia, simplesmente tome posse, simplesmente receba essa palavra como sendo uma palavra de Deus para a tua vida, que portas se abrem para você hoje. Não importa de onde vai vir, nem quem Deus tenha que usar, mas as suas contas serão pagas sim, as suas dívidas serão pagas sim. Esse ano vai ser o ano onde você vai viver e vai ficar sem entender como eu consegui pagar todas essas dívidas. É para que Deus seja glorificado na sua vida e você entenda que a sua fé é capaz de remover toda montanha e obstáculo que surja na sua frente. Sabe, a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24: se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, saia. Você vai dizer a esse monte, saia. Você vai dizer a esse monte, saia. Sabe o que o monte faz? Ele impede a gente de ver o outro lado. A sua fé é capaz de remover tudo que está impedindo a sua visão daquilo que tem para acontecer do outro lado. Levante bem alto as suas mãos e comece a declarar que 2021 já começou na sua vida, e que não importa qual seja o cenário político e econômico, não importa qual seja a realidade social desse país, você não pertence a esse mundo, você pertence ao reino de Deus, e o reino de Deus não está em crise, o reino de Deus não está em colapso, o reino de Deus não está em corrupção, o reino de Deus está dentro de você, dentro de você, dentro de você, e aonde você chegar, tudo vai mudar. Aonde você chegar, a economia muda. Aonde você chegar, pessoas serão curadas,
Jesus.